pessoal, aqui é a Daniela do Bem Canadá e hoje estamos com Rosa da Silva. Ela é corretora de imóveis e mora em Whitby, na província de Ontário. Hoje ela vai falar sobre o recomeço aos 50 anos, uma mudança do Brasil para o Canadá e recomeçar a vida aos 50 anos num país novo. Então, se você gosta desse assunto, se você está interessado, já dá o seu like, se inscreva no canal, que aí você vai sempre receber notificação dos novos vídeos. Olá, Rosa, tudo bem? Tudo bem contigo, Daniela? Tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada por participar do nosso programa, aceitar participar do nosso projeto Pedaços. Eu gostaria que você falasse para a gente como que foi a sua mudança do Brasil para o Canadá. O que trouxe você ao Canadá? Meu marido já prestava assessoria para uma empresa que ele trabalhava no Brasil, aqui, que era uma usina siderúrgica. Então, ele vinha, prestava serviço, dava assessoria e voltava para o Brasil, né? Ele era gerente de manutenção. Depois de um tempo fazendo isso, aproximadamente um ano, eu creio, a empresa começou a se desenvolver mais aqui e decidiu que eles queriam que as famílias acompanhassem e eles ficassem definitivos aqui no Canadá. E aí caiu a bomba na minha vida, né? Caiu a bomba no meu colo que eu teria que me mudar para o Canadá. Então, é por causa do trabalho do meu marido que eu acabei aqui e posso dizer que não foi uma opção, não foi uma escolha e eu vim até muito chateada porque eu não queria me mudar para o Canadá e para lugar nenhum. Eu estava feliz na minha vida lá no Brasil. Estava tranquila lá. Tava. E você deixou filhos lá ou veio todo mundo? Bom, eu tinha um filho que estava fazendo faculdade, solteiro, ficou empolgadíssimo de vir para o Canadá e, nossa, pulava, né, de alegria. O outro estava terminando a faculdade já e também empolgado, assim que faltava meio ano só, assim que eu terminar a gente vai. E ficou um que era casado, ele não poderia entrar no processo de imigração sob como a gente chama, a umbrella do meu marido, porque ele já era casado, né? Então ele teria que fazer o processo independentemente. Uhum. Ele acabou imigrando, 2 anos depois ele conseguiu vir com a esposa dele na época e também acabei tendo meus 3 filhos aqui no Canadá. Ai, que beleza. Hoje, 2 não moram mais aqui. O mais empolgado está na Austrália, porque ele não gostou da neve, de muita neve, muito frio. E o outro está em Dubai. Então, sobrou pelo menos um para mim aqui. O que já era casado e veio depois. Ele mora aqui perto de mim. Tá bom, já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa, graças a Deus. Porque ficar totalmente sem família aqui é muito triste, muito ruim. É complicado. Isso foi em que ano? Isso foi em 2003. Certo, 2003. Aí você se viu no Canadá. Eu me vi no Canadá depois de muito debate, né? Porque eu tentei de todas as formas ficar no Brasil. Eu tinha uma empresa nessa época de representação comercial na área de automação e estava bem. Eu tinha um outro projeto meu que era meu xodó também funcionando lá. E tinha passado um vestibular, porque eu nunca terminei a faculdade de Direito, porque realmente eu só comecei porque era a única faculdade na época que eu poderia fazer à noite na minha cidade. Eu trabalhava de dia, então acabei desgostando quando eu tive filho. Eu disse, não quero mais estudar isso. Eu queria fazer psicologia. Então, fiz vestibular, foi exatamente, paguei a minha matrícula na faculdade, passei no vestibular, já com quase praticamente 50 anos e aí meu marido chegou e disse, olha, a empresa está querendo que a gente more lá e temos que ir. Então, eu acabei vindo. Em 2003, foi o ano do apagão que teve na América do Norte aqui. Eu cheguei, eu acho que foram 2 dias depois deu o tal do apagão e foi um terror. Era inverno? Não, era verão, né? Eu vim em agosto
Era quente, muito quente, e foi... Não sei o que é pior, né? Ficar no apagão no inverno ou no verão. eu Acho que o acredito inverno ainda é pior. que é no inverno porque é frio e te mata, né? O É, calor, te sai mata. na rua e tal. É, você dá um jeito. É. Bom, então, aí você chegou no Canadá, não precisava se preocupar em sair para trabalhar, porque você já foi com o marido trabalhando, A gente com já um tinha bom uma emprego, estrutura, né? né? A empresa estava pagando aluguel para nós por um ano, pelo menos, já tinha alguns benefícios nesse pacote para trazer a gente para cá, né? Uhum. Então, a gente tinha toda essa estrutura e eu dizia para ele, né? Tá, se eu for para o Canadá, eu vou ser uma madame e eu não vou trabalhar, não vou fazer nada. Eu só quero shopping, chazinho, eu só quero É... aproveitar a vida. Oh, beleza. Mas isso não durou muito tempo, não, porque eu entrei em depressão aqui. Eu cheguei em agosto, mas eu não queria vir. Eu estava muito triste de deixar, especialmente a minha mãe idosa no Brasil, e deixar meus projetos, né? É. Tanto que eu estava feliz com as coisas que eu estava fazendo. Novo curso na faculdade, eu estava hiper empolgada que eu ia estudar psicologia, uma coisa que eu queria. E então fiquei praticamente um ano mal, muito mal mesmo. Eu me negava a falar, parece que todo inglês, que eu já tinha um inglês avançado, mas parece que todo inglês que eu tinha fugiu, eu não tinha como me comunicar com as pessoas e foi bem difícil esse ano. Até que chegou o dia em que eu fui para o Brasil de férias e comecei a ver algumas diferenças no Brasil para cá, comecei a reconhecer que tinha muitas coisas aqui que eu não teria acesso no Brasil, né? E aí eu pensei, poxa vida, em vez de eu ficar chorando, me lamuriando e tal, vamos aproveitar a oportunidade, porque não tem outro jeito mesmo, né? Então foi quando eu comecei a procurar algo para mim fazer aqui. O que eu poderia fazer? Eu não queria emprego das 8 às 6 ou uma coisa que eu não pudesse sair de férias quando eu quisesse, né? Então, Uhum. eu conversei com muitas brasileiras que já trabalhavam aqui e perguntava, né? O que tu está fazendo? Como é que tu sentiu? Como é que tu chegou nisso e tal? E aí foi indo, foi indo. Eu comecei a pensar, puxa, eu sempre trabalhei com vendas, especialmente como a minha empresa lá no Representante. Brasil, e eu gosto de me comunicar, falo demais. Aí eu comecei a pesquisar essa área de ser corretor de imóveis. E tinha uma colega aqui, o marido também trabalhava com meu marido, e a gente saía muito juntas. E eu convidei ela para fazer o curso de corretor comigo. Ela era farmacista no Brasil. Aí eu disse, vamos juntar, vamos estudar juntas, que era um desafio, né? Porque é um palavreado, um vocabulário completamente novo. Ah, sim, linguagem bem técnica, né? Muito técnica e é um college, né, Daniela? Sim. Como tudo no Canadá é regulamentado, então é uma profissão que não é dos mesmos termos do Brasil. Aqui tu tem que fazer um college. E lá no Brasil tu faz uma prova e tal e tu pode ser um corretor, né? Aqui não, é um college que eu levei um ano e meio para terminar e depois teve mais meio ano em que eu tive que me adaptar na empresa que eu estava trabalhando e assim vai. Então é uma coisa muito mais difícil de ser, que é um corretor de imóveis. E E aí, em que cidade que era do Canadá? Whitby. Você já chegou em Whitby? Eu já cheguei em Whitby porque a empresa que o meu marido trabalhava, porque agora ele é aposentado, é aqui em Whitby. Ah, sim. Então, eu vim com a ideia, vou morar em Toronto, porque Toronto é o centro de tudo, onde estava a universidade, a Ryerson, que era a universidade que meu filho estava fazendo, ia fazer engenharia, não estava fazendo, ele já veio antes que eu, fazendo engenharia mecânica. E eu pensava, é gente, é movimento, era, né? Só que eu comecei a olhar os preços dos imóveis para morar,
já que eu ia ter meus filhos todos aqui, eu não podia morar num apartamento pequeno, né? Aí comecei a olhar os preços dos imóveis em Toronto. Veja só, em 2003 já era uma diferença absurda no Não. preço. Eu poderia comprar em Toronto um apartamento de 2 dormitórios, pequeno, ou uma casa de 4 quartos, o dobro do tamanho, ou mais até, em Whitby, que fica a 50 quilômetros de Toronto. E hoje em dia o Whitby também já está um preço bem alto, né? Já não é mais assim uma diferença. É uma diferença grande, mas vamos falar assim, porque qualquer cidade fora de Toronto já tem uma diferença grande para É, Toronto. é. Mas vamos falar que já é muito caro. Ainda assim, depende do que te chama de caro, né? Porque ainda assim tem a região de Durham, onde o Whitby está, é a mais affordable, é a mais viável para compra fora de Toronto, né? É aqui para o lado leste de Toronto. Então, conforme Toronto vai crescendo, vai expandindo, vai englobando, né? Então, quer dizer, o pessoal acaba saindo de Toronto e acaba inflacionando o mercado, né? Então, quando E tem volta, né? muita procura, acaba os preços subindo. Bom, e aí? Você fez o seu college, terminou o college e foi trabalhar numa empresa. Isso, porque quando tu te forma como corretor aqui, como realtor, tu tem que escolher uma empresa para trabalhar. Na real, eu tinha uma preocupação tremenda. Ai, meu Deus, quem é que vai me querer? Meu inglês não é lá essas coisas também, né? Porque comparado com um canadense, né? Mas na real, todas as imobiliárias, que aqui se chama brokerages, elas te querem. Por quê? Porque elas te cobram uma taxa mensal para te usar o nome delas, né? E cobram para te usar o serviço delas. Algumas cobram até para te usar um office na empresa delas, e elas ganham parte da tua comissão. Sim. Então, tem o maior interesse, né? Quanto mais melhor, quanto mais vendedores, melhor. E aí, eu ainda, não sabendo muito disso, ninguém explica isso no curso, eu fui procurar um broker que me disseram que era português. Eu pensei, pô, se ele fala português de Portugal, aí pelo menos a gente vai se entender se eu tiver algum problema, né? E gostei demais dele, eu e minha colega entramos para essa empresa e eu tô até hoje. Estou até trabalhando com ele, faz 14 anos que eu trabalho com ele nesse broker, Olha que nessa beleza. mesma empresa que é a Coldwell Banker RMR. O Ralph Alberto, que é o português, essa empresa tem 42 anos no mercado, então eu me sinto super bem. Mas me ajudou muito no início, assim, de eu ter aquela confiança de que ele falava português e se eu me atrapalhasse com os termos técnicos, aquela coisa toda, Ele ia eu poderia falar em entender. português com ele, né? Na real, ele nunca falou em português comigo, porque é difícil tu traduzir uma linguagem técnica de uma profissão para o português do Brasil, né? Ou Portugal que seja, porque as denominações são diferentes, né? Então, E aí você já começou a trabalhar, e aí tudo bem. Um belo dia seu marido se aposentou. isso anos depois, né? Fazem 5 anos que ele se aposentou, né, na empresa, mas um ano antes ele já começou a fazer o curso de Realtor. Porque hoje tu tem algumas matérias que tu faz em classe, mas a maior parte é online hoje em dia, está bem diferente o curso do que quando eu fiz. E ele começou a fazer o curso e para me ajudar, porque eu tinha bastante clientes. Muita gente me dizia, se tu for trabalhar com brasileiro, tu tá perdida, porque brasileiro é ingrato e só brasileiro não dá lucro, não dá nada. Mas por incrível que pareça, até hoje, 98% da minha clientela é de brasileiros. E só tenho alegrias, graças a Deus. Eu posso dizer assim, há um que outro que eu não fiz questão de ter muito mais contato, mas a maioria se tornam até amigos. E
Porque o brasileiro, ele também está aqui e ele também passa por situações assim de que você às vezes lida com pessoas que não têm boas intenções, né? Exatamente. Um dos Então, motivos que eu fui procurar também ser corretora, porque eu me lembrava, quando eu fui comprar minha casa, que a gente comprou logo que chegou, era um tormento, porque eu não entendia nada que o corretor falava, e mesmo traduzindo para os meus filhos que falavam fluente em inglês, também às vezes a gente não entendia. E aí eu pensava, poxa, eu vou poder ajudar muito os exatamente. brasileiros nessa situação para eles não caírem em fria nenhuma, né? Porque É. infelizmente também tem. Então, acontece, né? Acontece bastante. Aí você vai falar o quê? Primeira coisa que todo mundo procura aqui é um brasileiro. Qualquer assunto que você vai tratar, você fala, tem brasileiro que faz isso? Tem brasileiro que faz É. aquilo? Já E encontrei assim, alguns que dizem que não querem saber de lidar com brasileiro, mas são poucos. né? Mas às vezes você tem um desgosto e aí você topa todos por um, né? E aquela história, geralmente é aquela pessoa é que tem um problema. Também. E Infelizmente. aí você pega uma pessoa honesta, simpática, que te ajuda em tudo, aí você vai indicar para outros. Exatamente. Então, quer dizer, que bom, né? Que bom que você É, consegue pegar essa fatia de brasileira aí que tem tantos. exatamente. E a minha vida mudou totalmente, né, Dani? Porque eu passei de. Comecei a desenvolver novos conhecimentos, outras pessoas. O mundo de negócios aqui é bem diferente também, mas essa área de realtors, tu é muito sozinha, porque tu usa o nome, mas tu é um sole proprietor, quer dizer, tu é completamente independente. Como é que chama no Brasil? Autônomo? Autônomo, né? Tudo Sim. é teu, todas as despesas são tuas, tudo que tu fizer, tu colhe. Então, não é fácil, é uma profissão bem extenuante. Eu costumo dizer que é 24/7, tu não fecha nunca, qualquer horário, né? Uhum. Eu, Uhum. inclusive, tem dias em que eu boto o meu telefone para não receber chamadas depois das 11h30 da noite, porque tem gente no Porque recebe. Brasil, a 1h da manhã me liga lá, porque eu estou pensando de imigrar, eu E quero. aí, se você responder mal educado, eles vão lá no Facebook e falam para todo mundo. Exatamente, exatamente. Tu pode responder numa boa 10 vezes, mas uma coisinha que tu falar meio fora do contexto, já lascou. Porque daí eles vão falar mal e vão, infelizmente. Ainda bem que eu já estou na idade que eu já não dou I mais don't care. bola, não. I don't care. E aí, Então, hoje já são 17 anos no Canadá. 17 anos no Canadá. E aí, o que você fala depois dos 17 anos? Valeu a pena? É, Você faria tudo de novo? é, Você. é incrível porque, assim, se me perguntam se eu faria tudo de novo, se eu tivesse a escolha, eu não teria vindo para o Canadá. Tá? Uhum. Porém, a Ou vida. não, mas você faria hoje, com o que você conhece hoje, depois de ter passado por tudo isso, e você soubesse disso lá atrás, você faria tudo de novo ou você ainda gostaria de estar lá no Brasil? Não, eu faria tudo de novo. Hoje eu considero a minha casa é o Canadá. Tá? A minha casa é aqui. Cada vez que eu vou para o Brasil, eu me sinto estrangeira. Desculpa, eu não quero desqualificar o Brasil, não, é o meu país, né? Eu Sim. nasci lá, me criei lá, vim para cá, mas hoje eu me sinto à vontade e mais no meu canto, porque a minha casa também está aqui, né? Uhum. Mas eu vejo assim, eu me sinto tranquila, eu tenho a vida que eu queria ter, uma profissão. Eu duvido que no Brasil, com 64 anos, que nem eu tenho, eu teria condições de continuar trabalhando e as pessoas acharem que eu sou competente para atendê-los. Não sou uma velha que, né, não tem mais nada para fazer na vida. Não, eu me sinto competente, eu me sinto apreciada e valorizada, né? Trabalho porque eu quero, a hora que eu quiser parar, eu paro também, mas a vida, a qualidade de vida não se compara à que eu tinha no Brasil. Nossa, é muito bom mesmo. E Eu, você vai sempre agora para o Brasil passear?
Eu sempre vou para o Brasil, geralmente 2 vezes ao ano, porque tem minha mãezinha lá com 85 anos. Mas agora eu já estou numa fase de vida e o meu marido aposentado pode me acompanhar. Eu faço que nem chamam snowbirds. Em dezembro eu vou para o Brasil, fico até o final de Ô, fevereiro, coisa boa! início de março, aí eu volto. Quer dizer, eu fujo do invernão, não fico mais aqui como eu ficava no início, né? Mas tem também meu filho na Austrália. Esse ano que passou, eu fui para a Austrália, lá era verão também, então eu passei todo janeiro, fevereiro lá, fugindo do frio, né? Porque realmente, quanto mais velho a gente fica, eu acho mais complicado o frio. Porém, é meu projeto de vida me aposentando, daqui a uns 4, 5 anos, eu vou começar a passar 6 meses no calor e 6 meses no calor daqui. É na Flórida também que você quer ir? Não, não. Nós temos um apartamento em Florianópolis, lá no sul do Brasil. Porque eu sei que os canadenses, eles gostam de fazer isso, né? Mas como a gente tem esse apartamento lá no Brasil e tem familiares lá, então eu associo as duas coisas, né? Ótimo. Quando eu não tiver mais a minha mãe, então provavelmente nós iremos para a Austrália, ficar lá na Austrália. Porque a Austrália também é o mesmo fuso do Brasil, né? Quando é inverno aqui, é verão lá, né? Que bom, hein? Eu não posso ficar mais do que 6 meses fora do Canadá para não perder meus direitos, o ORIP, né? E aí a gente fica 6 meses do tempo bom aqui, né? Aproveitando aqui. E porque para o idoso, jamais eu ficaria idosa no Brasil lá. Não, tem gente que diz, tu não vai te aposentar e vai voltar de vez para o Brasil? Eu digo, mas nem pensar. Eu quero ser idosa, bem velhinha, No aqui. Canadá. Como eu Realmente, aqui tem muita estrutura. toda a infraestrutura, a Para tranquilidade, pegar ônibus, para andar sozinho, para ir no mercado. assistência. Aqui é o país dos idosos. É um paraíso dos idosos. O coitado do idoso no Brasil, meu Deus, Fica preso dentro de casa. se não tiver muito dinheiro, ele, coitado, né? Não consegue nem sair da porta para fora, né? Porque não tem uma calçada decente para andar. Não tem nem a calçada. A minha mãe já foi assaltada na frente da casa dela tentando abrir o portão, né? Cheio de grade e coisa, mas daí tinha que abrir o portão, jogaram ela no chão, chutaram ela. Então, quer dizer, não tem condições. Então, Legal. Gostei. Muito obrigada pela sua história de vida aí, por ter compartilhado com a gente. Eu acho que é muito importante, porque é uma dúvida que as pessoas têm bastante. Será que dá para recomeçar a vida aos 50 no Canadá, aos 40, aos 50? Que a gente vê muito dessa pergunta, né? Então, você é uma história de sucesso que a gente pode aí usar como referência, que dá sim para recomeçar. Tem que ter vontade, né? Tem que fazer a sua parte, né? Como sempre na vida. É isso aí, nada de graça. Nunca tive nada de graça na minha vida, nada foi gratuito. A gente teve, meu marido e eu, trabalhar bastante para isso. Meu marido hoje me ajuda como corretor, ele até inclusive já está bem independente na carreira dele também, não dependendo de mim para nada. Então é isso, é a nossa vida hoje. E é muito bom, muito bom. Estou feliz aqui. Legal. Obrigada, então, Rosa. Foi um prazer conversar contigo. E se eu puder ajudar em alguma coisa com esse povo aí, para quem tem ideia, não sei se eu vou conseguir, se tu puder, pode botar o meu e-mail, o meu WhatsApp também, eu não me importo, manda. Eu posso te passar esses dados, bota no filmezinho. Se vocês quiserem entrar em contato, será um prazer conversar. É isso daí. Então, se você quiser entrar em contato com a Rosa para alguma ajuda, ajuda com caso, ou ajuda de opinião de alguma coisa aí, eu vou colocar na descrição. Dinheiro não. Dinheiro ela não vai ter, mas ela pode te falar onde conseguir, talvez. Aí eu coloco na descrição, então, os contatos dela. E boa noite, muito obrigada, viu, Rosa? Sucesso sempre aí para você. Obrigada. Um abraço. Um abraço, tchau.
Se você gostou dessa entrevista, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. E também se inscreva para receber as notificações dos próximos vídeos. Até mais, pessoal!